Olá, eu estou mostrando aqui como eu fiz a minha centrífuga caseira. Eu arrumei um ventilador já usado, e eu retiro a hélice dele, aqui ó, retiro a hélice, e aí fiz um prato, furei 4 furos no prato para colocar os tubo-emo, esses furos de lado, tudo na mesma medida de um para com o outro. E aí eu venho e coloco aqui no eixo do ventilador. Eu coloco, ele vai descer até lá embaixo, aí não dá aperto, né? Então, para isso, eu fiz isso daqui, ó, que tá na minha mão, dá pra ver aí, é um pedaço de fio cobre do grosso. Eu fiz um V e coloco aqui. Aqui tem um entalhe no ventilador, e eu coloco aqui para poder, com isso, o prato não descer até lá embaixo. Então ele desce só um pouquinho, como você pode ver aqui, ó. Vou colocar o prato, ele desce um pouquinho, e aí eu começo a enroscar ele, ou seja, apertar ele. Depois dele apertado, então vamos supor que eu retiro o sangue da minha veia com agulha normal, 25/70. Eu retiro o sangue, e aí eu chego num desses tubos aqui, ó, chamado tubo-emo. Eu tenho 2 já aqui, tubo-emo. E aí coloco o sangue aqui dentro, fecho ele bem fechado, 10 ml cada um. E aí, depois que ele tiver centrifugado, eu abro ele, e aí pego com a agulha mais grossa, que é essa agulha aqui. Deixa eu ver o número dela. 1,20 por 40 milímetros. Ela é bem grandona, como você pode ver aí, para tirar o soro de dentro. Então, eu coloco aqui, ó. E aí, eu abro o tubo, e depois de centrifugado, o sangue coalhado vai ficar aqui embaixo, e o soro amarelado, alaranjado, vai ficar aqui em cima. Então eu pego, vou tirando devagarzinho, aos pouquinhos. Vou tirando. Quando ele sai um pouquinho, aí como eu não ponho citrato, então às vezes ele coagula um pouco. Mas depois eu mexo bastante o sangue, assim, dessa forma, e aí torno fechar ele. Depois de fechado, eu torno a centrifugar. Então eu coloco dessa forma aqui, ó, para que você veja. Ó, eu coloco aqui, ó, assim, veja aí. Depois eu passo uma borracha por cima, como você está vendo aí, ó. Eu passo a borracha por cima e travo ela por baixo, para que o tubo não venha escapar. Ó, ele não vai bater no liquidificador, ou seja, no ventilador, nas partes do ventilador. Então eu coloco o outro na mesma posição. Se eu for trabalhar com 2, é assim. E se eu for trabalhar com os 4, eu coloco em cada um. E sempre colocando a borracha aqui, ó, e travando ela embaixo. Como tá aqui, ó. Eu ponho a borracha em cima e passo ela aqui, travo ela embaixo. Passo por ele aqui, travo embaixo.
para que ao rodar ele não venha escapar. E isso aí, quando acaba, como eu já disse, eu retiro assim, aí destampo, tiro a tampa e aí vou puxar o sorinho devagarzinho. Vou puxando, puxando, puxando. Quando eu puxei o soro, aí eu pego uma outra agulha. O soro está aqui, vamos supor que ele está aqui. E eu pego uma outra agulha, essa agulha aqui, ó, bem fininha, tipo agulha de aplicar insulina. E aí, essa agulha, o número dela é 0,55 vezes 20 milímetros. Agulha fininha, lilás, você aplica, no local que você aplica, praticamente não dói. E com isso a gente pode adiantar um tratamento que talvez iria até para cirurgia, como artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, qualquer tipo de dor na junta, nas articulares. Você pode, às vezes o médico vai querer fazer cirurgia, você sabendo disso em casa, você não pode aplicar nos outros. Mas na sua casa, você tem esse direito. E você faz com toda a higiene e consegue 100% de recuperação. É uma coisa impressionante. O nosso soro, ou seja, o nosso sangue, tem as plaquetas, o soro, chamado PRP, que ele tem o fator de crescimento. O que é fator de crescimento? Vai regenerar aquela célula, a cartilagem, se perdeu a cartilagem, vai recuperar a cartilagem. Se perdeu massa óssea, vai recuperar a massa óssea. Se perdeu o tendão rasgou o tendão, você vai aplicando no local onde o tendão, você tira uma ultrassonografia e vai aplicando no local onde é que o tendão foi rompido, como aqui assim, ó, tendão aspiral da frente ou de trás, seja lá o que for. Onde for a lesão, você vai aplicando e você vê que vai, dentro de pouco tempo, uma coisa que seria para cirurgia para 3 meses, você com menos de um mês, talvez 15, 20 dias, você aplicando cada 2 dias, fazendo uma aplicação de 20 ml, você estará livre, 100% normal novamente. Então é uma coisa que não é divulgado, porque justamente é proibido. E tudo que é proibido não se pode divulgar, né? Mas a divulgação não é feita justamente por causa que isto é um tratamento que, na verdade, reabilita de novo a pessoa. Então, e com custo muito barato, se eu tenho condições de fazer na minha casa, não vou perturbar ninguém, eu não vou procurar gente para fazer, porque eu sei que estaria agindo errado. Então é uma coisa que, pelo menos para a família, a gente tem uma recuperação muito boa. Então eu estou fazendo esse vídeo justamente para uma pessoa que pediu explicação. Então o que é? Você pega um ventilador, você tira todo ele, todas as partes que cobria a hélice. Tira a hélice também e aí arruma um prato de plástico e faz os furos em diagonal. E aí, aqui ó, é um travesseiro. Coloca um travesseiro aqui ó, levantando, para ele ficar, ele fica retinho. Então ele vai rodar retinho assim ó. Vai rodar. Basta 10 minutos e você já tem o centrifugado. O sangue centrifugado. E depois, se precisar, você roda 2, 3, 4 vezes até sair o último. Normalmente dá 20 ml, dá 10 ml de soro para você aplicar no local da lesão. Ok? Eu creio que deu para compreender. E depois a gente conversa.